Boa noite a todos, a todas. Embaixador Recupero, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Fórum Inteligência é fruto da iniciativa da Insight Comunicação e do BRICS Policy Center, criado para pensar e explorar novas agendas e buscar soluções para os debates contemporâneos. Um think tank alternativo não submetido a compromissos dogmáticos ou bandeiras esgotadas, que só serve para ofuscar soluções inovadoras de problemas seculares. O Fórum pretende disseminar o debate não convencional das questões nacionais junto aos países emergentes e ser um canal particularmente ativo e singular junto aos países do BRICS, Rússia, Índia, China e África do Sul. Para o webinar de hoje, temos a presença do embaixador Rubens Recupero, diplomata de carreira, ex-ministro da Fazenda, do Meio Ambiente, dirigiu a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, por quase 10 anos, empreendendo uma dinâmica renovada na instituição, escritor, pensador, advogado, enfim, um eminente brasileiro com projeção e respeitabilidade mundial. O palestrante terá 30 minutos para fazer a sua apresentação. Encerrada essa fase, passaremos para perguntas e respostas que os participantes poderão encaminhar pela plataforma que estiverem usando assistindo o evento. Os mediadores será eu e o Márcio Scalérico, que está aqui conosco já. Eu vou passar a palavra para o Paulo Esteves, que gostaria de fazer uma apresentação. Paulo. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui nessa noite. Primeiro eu gostaria de saudar o embaixador Rubens Recupero, cuja atuação como diplomata nos oferece nos oferece a sabedoria da experiência dos caminhos que poderíamos estar seguindo nesse momento e cuja atuação ainda durante a pandemia, discutindo os temas relevantes para o Brasil e buscando discutir soluções para esse momento tão difícil, muito nos inspira. É um prazer tê-lo conosco, embaixador Rubens Recupero. Mas eu também queria aproveitar para apresentar no Fórum Inteligência o novo diretor do Instituto de Relações Internacionais da PUC, professor Luiz Manuel Fernandes, que assumiu em janeiro último a direção do Instituto, a quem eu passo, então, a palavra. Luiz, boa noite. Você tem a palavra. Bom, boa noite a todos e a todas que estamos acompanhando aqui nesse webinar, nesse seminário do Fórum Inteligência. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Insight Inteligência a parceria. Acho que é uma parceria muito importante para o Instituto de Relações Internacionais. O Centro-Instituto dos Países BRICS, BPC, é um órgão do Instituto de Relações Internacionais e ele nos possibilita essa iniciativa, essa parceria, trazer para discussão e colocar na agenda da opinião pública e na agenda pública temas cruciais que afetam o Brasil e o mundo. E não há nenhum fator que mais afete o Brasil e o mundo hoje do que a pandemia. É uma crise global que, por ser global, exige cooperação internacional para sua efetiva solução. Então, como o nosso fórum aqui tem o nome de Fórum Inteligência, eu acho que não há melhor convidado para tratar do tema do que o nosso querido amigo, colega, companheiro, embaixador Rubens Recupero, que a sua marca é justamente a inteligência no enfrentamento dos desafios que ele teve que enfrentar ao longo da sua vasta carreira pública, não só como diplomata, mas como foi já evidenciado aqui, ocupando funções públicas nacionais e internacionais da maior relevância. Então, nós vamos ser brindados hoje com uma voz de inteligência para pensar como o mundo pode cooperar para superar a pandemia, e, em particular, no desafio da vacinação, e que rumos o Brasil deve trilhar para não se isolar nessa grande mobilização global, porque nós estamos hoje numa situação de isolamento internacional por conta de uma condução não muito feliz da nossa política externa, que nos situou muito mal na solução desse problema, tanto dentro do país como parte de um esforço global para enfrentar e superar
o desafio da pandemia. Então, parabenizo pela iniciativa, agradeço a parceria e estou ansioso para ouvir a conferência do embaixador Rubens Rubio. Eu passo agora, acho que, para o Márcio Scalezzo. Se permite, mas só agradeço o Márcio, o Paulo e o Francisco pelo seu envolvimento direto na viabilização de toda essa iniciativa de parceria que nós estamos cobrando aqui. Obrigado. Bom, eu vou rapidamente saudar o embaixador Recupero e adendar o que o Luiz falou, não só inteligência, como sensatez, né? Alguma coisa de voz da sensatez, porque parece que no debate brasileiro a gente está começando a ter que berrar os argumentos, né? Alguma coisa desse tipo. Então, quanto mais pessoas expressarem sensatez nas suas posições e nas suas apresentações, melhor. Então, eu agradeço aí ao embaixador e vamos adiante, o Francisco. Maravilha. Obrigado. Embaixador Recupero, por favor. Boa noite, muito obrigado pelas palavras muito generosas a meu respeito. É um prazer falar sobre esse tema e eu gostaria, ao começar, de dizer mais ou menos como me parece melhor abordar o tema, né? Eu vou começar falando das questões mais prementes, do aqui, do agora, o problema que nós estamos enfrentando, e, sobrando um pouco de tempo, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre que tipo de mundo nós deveríamos ter no futuro para evitar que esse problema se repetisse. Porque haverá novas pandemias, né? Nós não devemos ter nenhuma ilusão sobre isso. Então, o que nós podemos fazer para nos preparar, não só para corrigir erros, né? Mas para evitar que esses erros venham a ser cometidos, né? Começando pelo aqui e agora, como vários já disseram na introdução, não há tema mais oportuno, né? Nós estamos no momento com o triste recorde de sermos o país que tem, de cada 3 mortes no mundo, uma é de um brasileiro, né? Apesar de que a nossa porcentagem da população mundial é menor do que 4% da população mundial, né? Basta por aí ver o absurdo, né, de nós termos esse contraste, né, entre 3 e pouco por cento da população mundial e, ao mesmo tempo, 30 e poucos por cento das mortes, né, nesse momento, né? E, no ritmo que as coisas caminham, né, também pode ocorrer que esse número ainda cresça, né? Portanto, não há nada que seja mais premente, porque o assunto, infelizmente, entre nós, não está bem encaminhado, né? Não está em vias de solução, né? Como nós todos aqui estamos nesse âmbito dos BRICS, né? Do Instituto de Estudo dos BRICS, eu até, como âncora, queria partir dessa questão, para mostrar como o Brasil está mal, né? Dos BRICS, nós somos, junto com a África do Sul, o único que não tem capacidade autônoma de produzir vacina, sendo que a África do Sul está saindo melhor do que nós no combate à pandemia, apesar da variante que surgiu lá, né? Mas, em outros aspectos, eles têm uma estrutura científica que está funcionando muito bem. Os demais, a China, a Rússia, a Índia, todos têm uma indústria farmacêutica muito sofisticada, muito completa. Todos os 3 já têm vacinas, alguns têm mais de uma, né? 2, 3, 4 vacinas, né? E nós nos encontramos nessa situação. Como é que se explica, né, que um país como o nosso, que merece fazer parte dos BRICS pela dimensão do território e da população, esteja numa situação tão precária? E eu me permito aqui lembrar um episódio da minha própria experiência profissional, né? Quando eu era embaixador em Genebra,
de 1987 a 91, eu tive que me ocupar, sobretudo, do GATT, né? O antecessor da Organização Mundial de Comércio. Naquela época, começava, naquele ano, a negociação da rodada Uruguai, em que os americanos e os europeus, mas sobretudo os americanos, colocavam muita ênfase em trazer para o GATT um tema que era estranho ao GATT, que era o tema da propriedade intelectual, que, na verdade, era cuidado numa outra organização, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que cuidava da Convenção de Paris, né, sobre as patentes industriais e tudo. O Brasil, com a Índia, foi um dos 2 países que liderou a resistência à inclusão desse tema, porque o tema não era comercial. Eles queriam colocar no GATT apenas porque o GATT tinha dentes, como ele dizia. Eles poderiam castigar um país que não cumprisse as regras, né? E um dos objetivos que eles tinham era obrigar todos os países a aceitarem patentes em processos e produtos farmacêuticos. O Brasil, nessa época, não reconhecia nem um nem outro, né? O Brasil não tinha patentes, nem para processos, nem para produtos, isto é, não acatava patentes, né? E isso não tinha nada de legal, porque, pela Convenção de Paris, que era o direito da época, cada país escolhia os setores aos quais se aplicariam as patentes. Que as patentes, como vocês sabem, são uma exceção à livre concorrência, que é um monopólio, né? É um monopólio que se dá a uma empresa ou uma pessoa de explorar uma inovação durante um certo número de anos. E é até curioso que os maiores defensores da concorrência a todo custo são os maiores defensores do monopólio, porque não por acaso eles têm a maior parte das patentes, né? Então, o Brasil, na época, não tinha. E tinha uma indústria farmacêutica que estava começando a se firmar, né? Os americanos, para vencer a resistência brasileira, não dizendo que havia uma ligação com a negociação, nos aplicaram medidas unilaterais de cobrança de 100% de tarifas sobre os produtos mais dinâmicos do comércio brasileiro na época, papel, celulose, uma série de exportações aos Estados Unidos, pretextando que era para castigar o Brasil pelas perdas que as multinacionais americanas farmacêuticas estavam tendo no mercado brasileiro, porque nós não dávamos proteção a patentes em produtos e processos farmacêuticos. Era uma falsidade, porque, na época, para vocês terem ideia, o mercado brasileiro era dominado em 85% pelas multinacionais, as transnacionais. E dessas, as mais importantes eram americanas, né? Uma delas, a Pfizer, né? A Johnson, todas essas, né? E, portanto, era falso, eles não estavam sendo prejudicados em nada. Na época, a nossa indústria farmacêutica fazia o biotônico Fontoura, o elixir do Jurubeba, essas coisas, né? Que eram quase que remédios familiares, né? Caseiro, não havia grande sofisticação. Nós resistimos, conseguimos levar o assunto à jurisdição, a um tribunal da UGAT, mas antes que a gente ganhasse, porque nós íamos ganhar, né? Nós tínhamos toda a razão, mudou o governo no Brasil. O Collor tomou posse e aí, de uma penada, ele concedeu o que os americanos queriam, né? A moral dessa história, eu digo isso no início, não é que foi isso que provocou o fato do Brasil não ter vacinas, mas eu me lembro que, naquela época, eu trabalhei, antes de ir para Genebra, eu era assessor especial do Sarney. E, nessa época, havia problemas já com os remédios. E, uma vez, veio uma delegação da indústria farmacêutica
conversar conosco no Palácio do Planalto. E eles se queixavam muito porque todos os planos de combate à inflação no Brasil, entre eles o famoso Plano Cruzado, né? A primeira coisa que fazia era congelar o preço dos remédios, né? E aí, na conversa conosco, eu me lembro que eu perguntei a eles, porque os americanos já estavam começando com essa pressão sobre as patentes. Eu disse, qual é a importância real desse problema para vocês? E eles, então, me disseram, olha, tem uma certa importância, não digo que não, mas o nosso grande problema não é esse, é a desorganização econômica brasileira, porque cada vez que há um plano econômico que congelam o preço, quem quebra são os brasileiros, porque esses grandes laboratórios mandam vir dinheiro da matriz e eles sobrevivem. Daqui um pouco nós não vamos ter mais laboratório capaz de sobreviver. O resumo disso, entende, é que passaram-se os anos e nós liquidamos a nossa indústria farmacêutica. O que sobrou, do ponto de vista de sofisticação, são duas entidades públicas, né? A Fiocruz e o Instituto Butantan. Mas mesmo essas duas, vocês sabem, elas não fabricam as moléculas originais. As moléculas originais, em todos os remédios, não é só em vacina, em tudo, né? Vem da Índia ou da China, sobretudo, né? Você sabe que, por exemplo, o antibiótico, até os Estados Unidos, depende da China para mais de 90%, 90% da matéria-prima, né? Porque os chineses e indianos desenvolveram essa parte e nós não. Né? Então, vocês veem, é um bom tema para meditação dentro do grupo do BRICS, né? Porque o Brasil destoa dentro do grupo, né? Destoa por completo em relação a isso. Agora, voltando, é claro que isso eu levei à baila por causa da questão dos BRICS, né? Que nós temos essa participação. Agora, o tema que me perguntaram era como, nesse momento, nós podemos tentar aumentar o número de vacinas. E, olha, e a resposta, infelizmente, é de que não é muita coisa que a gente pode conseguir. E não é muita coisa porque nós estamos colhendo uma sucessão de erros, né? E quando há desastres em séries, né, como nós cometemos, desde o começo da pandemia até agora, não é fácil, de repente, consertar tudo, né? Eu não preciso lembrar a vocês que o governo brasileiro foi negacionista, minimizou o problema desde o início, hostilizou a Organização Mundial de Saúde, num certo momento ameaçou até sair, quando o Trump saiu, e a nossa moda era fazer tudo que o Trump fazia, quase fizemos isso. Depois não queríamos entrar na iniciativa COVAX, que é a iniciativa das vacinas da Organização Mundial de Saúde. Quando a Pfizer ofereceu 70 milhões de dólares de doses, nós não só rejeitamos, como ainda ironizamos, né? Foi a famosa fala do Bolsonaro dizendo que a pessoa ia virar jacaré. Era a respeito da Pfizer, que ia virar jacaré. Então, hoje em dia, boa parte da população americana deve estar se transformando em répteis, né? Então, nós usamos e abusamos do direito de errar, entende? Usamos e abusamos do direito de errar. E a verdade é, aqui eu não quero dizer isso para fazer o elogio de ninguém, porque, inclusive, devo dizer que eu sou inteiramente isento nessa matéria, mas se não fosse o governador de São Paulo, nós não teríamos nem vacina, porque nesse momento, pelo menos nesse momento, não vai ser assim no futuro, mas pelo menos nesse momento, 8 de cada 10 vacinas são da Coronavac, do Instituto Butantan, que foi uma iniciativa de um governo subnacional, de um governo, portanto, que atuou contra o governo federal, de certa maneira, durante muito tempo, né? Então, é óbvio que essa sucessão de erros não se corrigem facilmente, né?
Inclusive, vocês não ignoram que muitos dos atrasos que acabaram por ocorrer têm a ver com erros palmares de diplomacia, né? É claro que os chineses nunca vão admitir de público que eles atrasaram a entrega da matéria-prima da vacina para mandar um recado ao Brasil. Mas, você sabe, em diplomacia, nunca ninguém passa recibo. Ninguém diz explicitamente que foi por isso. Mas não tenho dúvida que foi por isso. Foi porque, naquele momento, o governo chinês deu um basta. Ele estava cansado de meses e meses de ataques, de insultos, de agressões, sobre tudo, sobre todos os temas, mas particularmente sobre a vacina, do presidente, do filho do presidente. Vocês vão de lembrar que a famosa reunião do dia 22 de abril do ano passado, que depois foi liberada, o único trecho que não foi liberado pelo Supremo foi porque é o trecho que contém insultos pesados, parece que em baixo calão, do presidente e do Guedes, contra a China. Então, isso o próprio Supremo não permitiu. Vocês não vão imaginar que a China não saiba disso, né? Com os métodos que eles têm de coleta de informação, é claro que eles estão cansados de saber disso. Ora, a China é um país suscetível, um país que foi muito humilhado no passado pelos ocidentais e agora não leva desaforo para casa, né? Do Brasil até eles têm levado muito desaforo, mas você vê como eles reagiram à Austrália, ao Canadá e a outros. Até no caso do Brasil, eles agiram, eu diria, de uma maneira relativamente moderada. Eles simplesmente atrasaram sem dar uma razão crível. Eles disseram, no início, você sabe que o embaixador da China disse que porque nós tínhamos sido os últimos a assinar o contrato. Quando o Butantan mostrou que não era verdade, que o contrato tinha sido assinado no ano passado, eles disseram que tinham mudado as normas de autorização de exportação da burocracia chinesa. Então, é óbvio que isso foi feito para mandar um recado, dizendo, olha, claramente, ou vocês mudam de comportamento ou vai haver consequências. E eles conseguiram o que queriam, porque você sabe, na época, o governo brasileiro tinha deixado mais ou menos claro que não ia permitir que a China participasse do leilão de 5G. Quem acompanha isso sabe, né? Embora não tivesse havido uma declaração oficial, todos os jornais diziam que a Huawei ia ser excluída do leilão. Ora, isso mudou, né? Como vocês sabem, mudou. Então, houve, é claro, uma relação evidente, né, entre o comportamento brasileiro e esse atraso no fornecimento da vacina. Como há também uma relação evidente entre a nossa atitude agora, em Genebra, de nos opormos a uma exceção no caso do cumprimento das patentes das vacinas, em relação à resposta da Índia, porque a Índia é a grande promotora disso. De certa forma, é verdade que, para o Brasil, suspender a patente não adianta muito, porque o Brasil, como desmantelou, não tem mais uma indústria farmacêutica, ainda que tivesse possibilidade de infringir a patente da Pfizer, nós não temos mais nem remotamente a possibilidade de fabricar uma vacina da sofisticação tecnológica da Bioton, porque, na verdade, a Pfizer é apenas a entidade comercial, né? Quem fez a vacina é aquela pequena firma tecnológica da Alemanha, que é dirigida por um turco, né? Um cientista turco, né? A Bioton, Biocon, uma coisa assim, né? Então, o Brasil não tem essa competência técnica, mas a Índia tem. Então, o que nós estamos fazendo é impedir que outros possam fabricar essa vacina. Né? Agora, isso tudo tem um preço, entende? E, como eu disse, em diplomacia,
Só os ingênuos pensam que essas coisas vão ficar claras, que o país vai passar uma escritura no cartório para dizer que fez isso por causa daquilo. Mas é óbvio que o Brasil está colhendo o que semeou, né? Vejam vocês, inclusive, no caso da facilidade da COVAX, né? Vocês sabem que o Bolsonaro não queria participar e o Araújo também não queria participar. No final, participou-se por insistência da embaixadora que estava lá, em Genebra, e insistiu, e, no fim, o Brasil entrou com a cota menor de todas. Você sabe que a menor cota da COVAX Facility é a de você se comprometer em vacinar com aquela vacina 10% da tua população, que, no nosso caso, como seria 2 doses, seriam 43 milhões de vacinas. Mas era o mínimo do mínimo. Era o mínimo do mínimo. Era ou isso, ou então nós não entrávamos. Então, como vocês veem, são muitos casos, né? Não é 1 ou 2 ou 3, são muitos, né? Então, é claro que criou-se uma situação em que agora nós estamos na rua da amargura, né? Nós estamos com uma situação em que não temos garantia, né, do fornecimento das vacinas, e estamos saindo atrás do prejuízo, correndo atrás do prejuízo. Agora, o momento é, de certa forma, propício, né? Por quê? Porque pelo menos um dos lunáticos saiu da cena, né? Ou 2, né? Saíram o lunático, não é o lunático, o manda que eu obedeço, né? Que estava lá na saúde, e saiu o Ernesto Araújo, né? Então, agora, o Itamaraty voltou, não direi ao fórum da inteligência, mas do bom senso, né? Voltou a estar com os pés na terra, não acreditar mais em Olavo de Carvalho, e não achar que existe uma conspiração contra a cultura judaico-cristã. O França, que tomou posse o outro dia, ele deu todos os recados corretos. Ele disse que ele tem 3 prioridades: a prioridade da vacina, da saúde, a prioridade econômica e a prioridade ambiental. É perfeito, né? Só que tem um problema, né? É que ele vai ter que comer da mão dos outros, né? Então, se depender dele e da máquina do Itamaraty, eu não tenho a menor dúvida que o Itamaraty vai se desempenhar bem, com atraso, é claro, e agora vai ser difícil, né? Eu devo dizer a vocês até que, por acaso, por coincidência, hoje eu recebi uma mensagem de um colega meu, que é embaixador do Brasil num dos países europeus. E ele me diz: olha, nós aqui recebemos agora do novo ministro, né, o apelo para entrarmos em campo, estamos fazendo todo o possível, né, e há boas perspectivas, são promissoras, mas não imediatamente, porque tudo que já havia já foi comprometido. Então, vamos ter alguma coisa, mas não já. Então, vocês veem que começa a haver um resultado, né? Porque o Itamaraty mobilizou a sua rede, coisa que não tinha feito antes. Está com todo mundo, embaixadores, consulados, né? Todo mundo indo atrás de vacina. O problema é que agora todo mundo está fazendo isso, né? Não é só o Brasil, né? E nós acabamos chegando um pouco no fim da fila, né? Estamos lá disputando com o outro. Apesar disso tudo, eu direi a vocês que eu acho que o Brasil tem um bom trunfo, né? Que é um trunfo que, infelizmente, é consequência da nossa desgraça, né? Como nós estamos muito mal, nós somos os piores do mundo hoje em dia, só por isso nós podemos ser credores um pouco da misericórdia universal, né? Nós temos que fazer um apelo ao bom coração do mundo, né? Que tenham pena de nós, né? Tenham pena de nós, da situação em que nós nos colocamos devido a esse desastre, desse desgoverno que nós temos, né? Então, isso nos dá alguma possibilidade, né,
desde que outros fatores não atrapalhem, né? E aí é que entra a minha preocupação, né? Eu tenho muito medo, já na semana que vem, que o Brasil vai atrapalhar muito nessa reunião do clima, na cúpula do clima, que foi convocada pelo governo americano, pelo Biden, né? O Brasil é um dos 40 convidados, que é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, né? E, como vocês sabem, o objetivo básico desse encontro é fazer um apelo para que todos os países façam um esforço para ir além do que já tinham oferecido no Acordo de Paris de 2015. Porque vocês saberão, né, todos acompanham isso, né, que o Acordo de Paris fixou no seu preâmbulo, não no corpo do acordo, mas no preâmbulo, uma meta, que é evitar que o aquecimento global ultrapasse 2 graus centígrados em relação aos níveis pré-industriais. Não é? 2 graus já é demais, e o preâmbulo diz o ideal mesmo é 1,5 graus. Vamos tentar 1,5 graus. Né? Acontece que os países apresentaram contribuições voluntárias. É o que se chama contribuição nacionalmente determinada, em inglês NDC. Né? E a soma das contribuições hoje daria um aumento de 3,5 graus centígrados. Portanto, muito maior, mais do que o dobro do mínimo que o Acordo de Paris quer alcançar. Então, é claro que as atuais contribuições não bastam. Nós temos que ir além do que nós já dissemos. Ora, o Brasil, nesse momento em que todo mundo está fazendo esforço para ir além, ele está indo para trás. Ele está indo para trás porque o antiministro do Meio Ambiente, em dezembro, unilateralmente, sem consultar ninguém, resolveu mudar a base do cálculo brasileiro, porque o Brasil se comprometeu a reduzir até 2030 em 43% as suas emissões de gases de efeito estufa em relação a 2007. Ele alega agora, com base em cálculos muito discutíveis, que nós, naquela época, erramos o cálculo e demos um cálculo exagerado, e que agora nós, reduzindo esse cálculo, temos que adaptar a nossa meta. Isso significa o seguinte, que, trocando em miúdos, o Brasil, em vez de reduzir, ele vai aumentar a emissão de 400 milhões de toneladas de CO2. Então, é óbvio, né, que isso vai cair muito mal, né? Vai pegar muito mal, e essa era a oportunidade que o Brasil teria de se redimir, né? De melhorar a sua imagem, né? De procurar, porque tudo isso está ligado, né? É claro que um país que é vilão no aquecimento global dificilmente vai se fazer credor da solidariedade mundial em matéria de vacinas, né? E, infelizmente, é essa a situação que nós estamos, entende? Nós temos um desgoverno, né? O Itamaraty agora está melhor, está um grupo normal de pessoas competentes, mas o Itamaraty, o que é? Ele tem pouquíssimo cacife, né? Não tem dinheiro, não tem força, depende dessa gente toda, tem que comer da mão dos outros, né? Então, esse é um pouco o resumo da ópera, compreende? Eu diria que nós temos chance, mas, devido a isso, dependeria de um esforço coletivo do governo que a gente não está vendo. Tanto assim que vocês são tão informados como eu quanto à atualidade brasileira, e vocês sabem, tanto como eu, que não se passa um dia sem que o presidente conteste um ou outro aspecto da melhor
política para combater a pandemia, né? Então, eu não vejo muito, né? Eu acho que, na verdade, eu estou dizendo isso desde o início. Esse homem não devia ser presidente e há muito tempo que deveria ter sido impedido, porque o que ele já cometeu de crimes e responsabilidade enche um tratado, né? Enche um tratado. Mas, infelizmente, os nossos políticos venais, como são, né? Covardes, né? Corruptíveis, né? Não querem fazer isso. Então, o preço é pago em mortes de brasileiros, né? Cada vez mais é isso que nós vemos, né? É o que eu poderia dizer nessa introdução, né? Eu não tive tempo de falar do futuro, mas quem sabe alguém me pergunte e eu falo, porque eu vi que eu falei já 30 minutos. Embaixador, perfeito, muito bem, com certeza. Nós vamos tentar puxar um pouco do futuro. Uma das técnicas no passado, evidentemente, para vários problemas, era o Brasil se associar à América Latina, América do Sul, países africanos, para tentar, de alguma forma, ter um peso internacional maior em qualquer das negociações. Hoje o Brasil está absolutamente isolado. Nós temos hoje uma crise que eu acho que é a mais grave da história contemporânea, e todos querem o mesmo produto. Quer dizer, o Brasil está com um governo reacionário, está com uma postura internacional arrogante e negacionista, e também desmantelou todas as alianças na América Latina, América do Sul e África. Então, na verdade, nós vamos com o Pires na mão sozinho. O senhor acredita que o Biden, tendo outros interesses e podendo colaborar, e olhando que a oferta e demanda de vacina nos Estados Unidos sobrará vacina mais rapidamente que na Europa, e sabendo que a China está nos dando a conta-gota, o senhor acha que o Biden pode vir cobrar agora, de uma forma mais firme, uma mudança de posicionamento do Brasil, quer na questão ambiental, quer na questão de tributação global ou de inclusão social dos programas que estão sendo pensados no mundo? O senhor está vendo um movimento de captura do Brasil e o Bolsonaro não terá outra saída a não ser aderir? Olha, eu confesso que não saberia como responder, porque a primeira pista que nós vamos ter da atitude do governo Biden vai ser nessa reunião sobre o clima, porque já há algum tempo, já há um mês, parece que os Estados Unidos está negociando com o governo brasileiro algum tipo de anúncio que o governo brasileiro poderia fazer nessa reunião. Mas não houve nenhuma transparência. Então, a comunidade ambiental em geral, as ONGs, as associações, essas convergências pelo clima, até os governadores, né, que estão mandando mensagens diretamente ao Biden, todos gostariam de saber o que está se discutindo e ninguém sabe. Há uma desconfiança grande, porque o interlocutor deles é o antiministro do Meio Ambiente, que puxou para si toda a responsabilidade, né? É ele que está negociando em nome do Brasil. A atitude dele, como ele já declarou em várias entrevistas à imprensa, é que o Brasil se comprometeria a reduzir em 40% o desmatamento, o que é muito pouco, né? Porque o compromisso do Brasil em Paris é reduzir a zero o desmatamento ilegal na Amazônia. E você sabe que o desmatamento no Brasil, 95% ou 98% é ilegal, né? Desmatamento legal é muito pouco, né? Então, ele diz que ele se comprometeria a diminuir em 40% se o Brasil recebesse recursos financeiros da ordem de 1 bilhão, não sei quanto mais dólares. Agora, isso não tem credibilidade. Então, em tese, se o Brasil fosse à reunião com uma atitude construtiva e dissesse, olha, eu estou disposto a fazer um esforço adicional para melhorar a minha contribuição. Mas vocês não ignoram que eu vou também precisar de ajuda, né?
de cooperação internacional, que o Brasil é um país gigantesco. Tal. Se fizesse isso, ganharia simpatia. Mas se fizer na base da chantagem, né, como ele está fazendo, é um pouco na base da extorsão, eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo pelo seguinte, essa posição dele não tem credibilidade, porque ele está pedindo dinheiro no mesmo momento em que nós temos parados na conta do BNDES, do Fundo Amazônia, quase 3 bilhões de reais, quase 3 bilhões, que é dinheiro, sobretudo, da Noruega, um pouco também da Alemanha, mas todo mundo fala Noruega e Alemanha, mas não é verdade. A Noruega é que é o grande doador, né? Então, temos essa quantidade enorme lá, que só não foi utilizada porque esse senhor, quando entrou, resolveu contestar a governança do fundo, que nunca ninguém pôs em dúvida. Ninguém. Nem o BNDES, nem os beneficiários, nem os doadores. Você sabe que esse dinheiro é doação, não é empréstimo. Né? Mas ele resolveu primeiro contestar o conselho que toma as decisões, porque tem a presença da sociedade civil e de um número grande de ONGs. Você sabe que esse governo, toda vez que se fala em sociedade civil ou ONGs, ele tira a sua pistola. Né? Ele tem ojeriza, né? Ojeriza a sociedade civil. E, em segundo lugar, porque ele queria flexibilizar o uso dos recursos, inclusive para pagar indenização para gente que alega que tem propriedades, quando, na verdade, são grileiros que puseram fogo em florestas nacionais. Entende? Então, ele não tem credibilidade nenhuma. Agora, eu não sei o que os americanos vão fazer. Entende? Eu não tenho a menor ideia, porque eles talvez queiram engajar o governo brasileiro de alguma maneira, queiram acreditar que o governo brasileiro possa se comprometer com metas. Você sabe, ninguém que tem um mínimo de familiaridade com essa área acredita na sinceridade do governo brasileiro. Como acreditar se esse próprio antiministro, nas últimas semanas, já fez 2 viagens à Amazônia para brigar com a Polícia Federal, porque a Polícia Federal fez a maior apreensão da história de madeira ilegal, e ele é o advogado, ele é o porta-voz dos madeireiros ilegais. Como é que você pode? Há pouco tempo atrás, quando houve uma invasão dos garimpeiros em terras dos caiapós, ele foi lá e trouxe os garimpeiros em avião da FAB para conversar no Planalto. Esse é um homem que nos representa. Como é que se pode acreditar num governo que é representado por essa pessoa? Então, eu não sei, sinceramente, o que o Biden vai fazer. Né? Não sei, porque você sabe, os americanos, eu fui embaixador lá e a gente conhece os americanos. Eles hoje estão numa fase boa, mas você sabe que em direitos humanos eles castigam uns e fecham os olhos para outros. Né? Quando se tratam dos aliados, eles não acham que a violação é tão grave. Eu não sei se eles vão aplicar a mesma sistemática ao Brasil ou não. Né? Nós vamos ver agora, porque o teste não foi feito. O teste do governo Biden ainda está por ser feito. Eu espero que seja uma coisa sincera e, se for para valer, o que o governo americano diria é o seguinte: olha, eu vou condicionar a minha cooperação ao que vocês fizerem aí. Não a palavras, mas a atos. Aliás, o próprio Mourão disse isso. Né? Você sabe que há dias atrás, o Mourão, que gosta um pouco de atravessar a linha, né? Quando o Salles estava falando em receber esse dinheiro, o Mourão deu uma entrevista dizendo: eu acho que o Brasil não vai receber dinheiro nenhum enquanto não mostrar serviço, enquanto não mostrar que diminuiu. Sabe que eles estão falando agora que diminuiu, mas diminuiu porque está chovendo na Amazônia. Essa é a época das águas. Qualquer pessoa que trabalha com a Amazônia, e eu trabalho com isso há 50 anos, né? Desde os anos 70,
sabe que esse é o período das águas. A Amazônia só começa a secar daqui um pouco, né? Ela vai secar em maio, junho. Aí é que começam os incêndios. Os incêndios chegam ao máximo em agosto, em geral, agosto, setembro, né? Então, é preciso ver como é que eles vão fazer. O que eu posso dizer a você, pelo menos o que eu vejo até agora, é que o governo Biden, quando interrogado sobre doar ao Brasil aquela sobra que eles têm de a vacina AstraZeneca, que eles não estão usando, eles não aprovaram, né? Vocês sabem, eles não aprovaram a AstraZeneca. E eles têm lá um lote que eles não estão usando. O doutor Fauci, né, que é o diretor, é a máxima autoridade, ele foi muito evasivo sobre o Brasil, né? Ele foi muito evasivo. Ele disse, não, vamos ver e tal, mas eles já doaram para o México e para o Canadá. Então, mais uma vez, é aquilo que eu estava dizendo, né? Em diplomacia, você não faz uma ligação de uma coisa com a outra, mas por que eles já doaram ao México e ao Canadá e para nós não doaram? Se nós precisamos mais do que do Canadá. O Canadá, você sabe, é um país que reservou tanta vacina que daqui um pouco ele vai ter 4 vacinas para cada habitante. Então, é o último país do mundo que precisaria de vacina. Precisa agora, mas daqui um pouco tem vacina sobrando. É o que mais reservou em relação à população. No entanto, os americanos estão querendo doar vacina para eles. E a nós, não. Embaixador, fica complicado a gente tentar jogar sobre a estrutura de inteligência e de contatos do Itamaraty a reversão de uma coisa dessa complexidade. Mas, no momento, o desespero é total e a diplomacia da vacina está na ordem do dia. Quer dizer, evidentemente que atitudes, quer do presidente do Senado ou da Câmara, ligarem para o secretário-geral das Nações Unidas, dizer, vão ser atitudes pouco efetivas, né? O senhor vê algum mecanismo, pelo menos no Brasil, se alinhar com os países que estão na mesma situação, ou vai ser caso a caso? Vai ser o Brasil isolado, tentando recuperar um terreno perdido, tentando reorganizar sua máquina diplomática para tentar penetrar em empresas ou junto a países onde há produção de vacina. É razoável jogar esse peso todo sobre o Itamaraty? Olha, eu acho que o Itamaraty pode alguma coisa, mas, na verdade, no caso da vacina, como ficou claro, né, da nossa discussão, a responsabilidade primordial foi do presidente e do Ministério da Saúde, né? Foram esses dois que cometeram esses erros todos, né? Agora estão chamando outros para tentar consertar. E, como eu disse, eu acho que alguma coisa é possível fazer. Agora, dependeria de uma mudança muito grande do governo como um todo, porque, como eu creio que tentei sugerir aqui, se o Brasil mudasse em direitos humanos, em povos indígenas, em meio ambiente, isto é, se o Bolsonaro deixasse de ser o Bolsonaro, né, e adotasse uma atitude de procurar, enfim, se entender com a comunidade internacional, haveria boa vontade. Se ele não mudar, eu acho difícil. Entende? Difícil porque as coisas todas são ligadas, compreende? Eu acho que alguma coisa vai se conseguir, mas o grau do que se poderia conseguir depende de um esforço coletivo, em que entram todos os outros temas, né? Como o meio ambiente, direitos humanos, povos indígenas, tudo isso entra no cômputo geral, não é? Agora, a gente não vê muito indício de que isso vai acontecer. Agora, você vê também um outro problema, né? É que, nessa matéria, poucos são os países que vão ter, a curto prazo, possibilidade de ajudar. Um vai ser os Estados Unidos, né? É um prazo mais ou menos curto. Os americanos estão vacinando uma enormidade de gente, né? No último domingo, vacinaram 4 milhões num dia, né?
eles estão chegando quase logo a vacinar toda a população adulta. E tudo indica que daqui a alguns meses os americanos vão ser, logo depois da China, o país que vai ter maior capacidade de exportação de vacina. Então, nós temos que ter uma política externa priorizando onde nós podemos conseguir vacina. Por exemplo, não adianta tentar focar esse esforço na União Europeia, porque a União Europeia também cometeu erros enormes, né? Demorou muito, cometeu o mesmo erro que o Brasil, quis negociar preço e condições com os farmacêuticos. Você sabe, numa hora como essa, a Pfizer tem a faca e o queijo na mão. Você não vai conseguir que ele te faça um rebate de preço ou que ele te tire uma cláusula qualquer, porque se você não comprar, tem 10 que estão esperando para comprar. Entende? Então, é inútil querer discutir isso. Os europeus cometeram o mesmo erro que o Brasil, demoraram muito, assinaram os contratos com atraso, né? E agora estão brigando com a AstraZeneca e estão ameaçando até abrir um conflito com o Reino Unido, né? Porque eles estão querendo proibir as fábricas no território europeu de exportar as vacinas, porque eles dizem que a AstraZeneca não está cumprindo o compromisso. Tanto assim que alguns países europeus, como a Hungria e a Eslováquia, resolveram comprar a vacina russa, né? Desfizeram aquela frente comum. Então, a União Europeia não é um modelo nesse caso, né? E vai demorar muito para que ela possa ter alguma possibilidade de exportar, né? A Índia, que tem produção, tem o problema de ter uma população também gigantesca, né? Está correndo atrás de vacinar. Eu acho que, fundamentalmente, o que nós temos aí é China e Estados Unidos, né? Sendo que tanto a China como os Estados Unidos estão dando prioridade agora à própria população, né? Mas vão ter alguma sobra no futuro, né? O resto, eu acho que vai depender muito, como eu disse, de caso por caso. Eu acho que pode se conseguir. E se houvesse um esforço coletivo e ninguém atrapalhasse com essas coisas de teoria conspiratória, etc., o Brasil poderia conseguir. Agora, infelizmente, a gente vai ter que ver, né, se há essa unidade de propósito do governo. Né? Eu vou tentar. Em primeiro lugar, eu vi noticiado, embaixador, que um grande número de organizações ambientais brasileiras teria enviado uma carta ao Partido Democrata para ser entregue à vice-presidente Kamala Harris, se eu não me engano, falando sobre essa coisa do governo americano tentar discutir com o governo Bolsonaro sobre essas questões ambientais. Não sei se o senhor ficou sabendo dessa carta. Sim, eu acompanhei. Pois é. Então, eu queria saber qual a sua posição em relação a isso. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, puxando aqui pergunta do pessoal que está participando, sobre a OMS, né? Que teria mandado um recado, né, de que o Brasil não pode esperar muita boa vontade na aquisição de mais vacinas, pelo menos rapidamente, porque isso está muito difícil. E insistindo, né, em que o Brasil deve, na verdade, apostar nas medidas de prevenção, como o uso de máscara e distanciamento social eficaz. Eu vi também uma notícia, né, de que a OMS estaria perdendo a paciência com o governo Bolsonaro, ou com o Brasil, melhor dizendo. A questão o que significaria essa perda de paciência da OMS, se isso acabaria, na verdade, isolando mais o Brasil, né, nesse sentido. Bem, olha, as suas perguntas são ótimas, viu? Você terminou, não?
Não, mais uma. É só para... Se o senhor tem uma opinião sobre essa resolução do Congresso que permitiria às entidades privadas de adquirir vacinas para aplicar nos seus servidores, nos seus empregados. Se o senhor acha que isso é uma iniciativa interessante e se ela frutificaria, né? Essas aí são as questões, tá? Olha, começando, foram perguntas muito boas, viu? Eu diria a você, em relação à primeira questão que você me colocou, que você sabe agora, você sabe que eu perdi até o fio. A primeira foi a carta das entidades ambientais. Bem, sobre essa carta, eu diria a você que isso foi mais creio eu, uma medida de pressão que nasce da desconfiança que possa haver um entendimento com um governo não confiável, né? É mais uma pressão, porque, na verdade, na prática, você sabe tão bem como eu, e todo mundo sabe disso, que o governo americano tem que lidar com o governo que está no poder aqui, né? A gente poderia gostar até que fosse diferente, mas não tem como contornar, né? Se o governo brasileiro, infelizmente, a gente gosta ou não goste, é esse, né? Que está aí, que nós temos que aturar enquanto não houver uma mudança para melhor, né? Então, isso eu interpreto mais como uma pressão, né? Para evitar que haja uma atitude de ingenuidade, né? Mas eu não acredito muito que os Estados Unidos ignorem qual é a realidade, né? Então, acho que, em relação a isso, não vai prosperar, enfim, o governo americano. Nós vamos ver na semana que vem. Em relação à questão das vacinas, propriamente ditas, né? A questão da COVAX, do Brasil conseguir aumentar, é difícil. É difícil porque a COVAX está com déficit de financiamento. Apesar de ter havido agora, recentemente, uma decisão de grandes países de se comprometerem com uma doação de 7,5 bilhões de dólares, está faltando ainda mais de 10 bilhões para a iniciativa da COVAX conseguir ter recursos para financiar a compra do que eles precisam. E, mesmo tendo os recursos, há limites na capacidade de produção da vacina no momento. E como o Brasil demorou muito e optou pela cota menor, agora tem muitos países que estão à frente, né? Tanto assim que você sabe que o primeiro país que recebeu a primeira remessa da COVAX foi Gana, na África, no mês de fevereiro, né? Porque esses outros compraram antes, né, do que o Brasil. Então, eu acho que na COVAX não vai ser muito fácil o Brasil conseguir a curto prazo. Terceiro, eu acho que a OMS tem toda a razão em dizer que o Brasil, em vez de ficar só esperando um socorro que venha de fora, ele deveria fazer aquilo que está ao nosso alcance. Por exemplo, por que nós não fazemos um lockdown para valer? Nós nunca fizemos um lockdown para valer, né? Nós, até agora, o que fizemos desde o início dessa pandemia foram essas medidas que os americanos chamam half-hearted, né? São medidas que não são nem carne nem peixe, né? Você vê que tipo de lockdown que, mesmo no auge das medidas, você tinha metrôs lotados, as barcas do Rio de Janeiro lotadas, os ônibus lotados de pessoas, todos apinhados para irem ao trabalho. Na verdade, nunca houve um lockdown. Lockdown para valer é parar tudo. Ninguém pode sair na rua a não ser com passaporte. Prejudica a economia? Sim, prejudica, mas prejudica durante 15 dias e acaba. Enquanto que o que nós estamos fazendo não resolve e você tem que repetir a cada 2 meses, você vai e volta.
você vê, infelizmente, a nossa índole é tal que basta cair um pouquinho o número de mortos ou de internação que já se flexibiliza as regras. Em todos os estados, isso acontece, porque a pressão do comércio é grande, a pressão dos serviços é grande, então nós não temos essa capacidade como sociedade de fazer o que é preciso, que é um lockdown para valer, é parar por completo durante 2 semanas e usar máscara, usar tudo que for necessário. Ora, não fazendo isso, nós precisamos ou esperar um milagre, ou esperar socorro de fora, ou então era, no fundo, a esperança do Bolsonaro, né? A famosa imunização de rebanho. Ia morrer tanta gente, né, que chegava num ponto que acabava, como acabou a gripe espanhola, todas essas pandemias do passado, um dia acabam, né? E essas no passado, como você sabe, não tinha vacina, não tinha tratamento, não tinha nada, né? Mas acaba por, como se diz, por falta de combatentes, né? Porque quem tinha que morrer já morreu, quem não morreu é porque tinha imunidade, tinha alguma resistência herdada. Então, era isso que o governo brasileiro, evidentemente, não vai admitir isso, nem numa sessão comandada pelo coronel Brilhante Ustra, né? Mas a verdade é que essa que era a intenção, né? A intenção era essa, de chegar a esse ponto. O caso de Manaus provou a loucura disso, porque Manaus parecia que tinha atingido. Você se lembra? Houve um momento que todo mundo dizia: já chegamos à imunidade de rebanho. Apareceu uma variante que reabriu tudo, né? Reabriu tudo. Esse é que é o problema da pandemia, né? Por isso é que se diz que ou todo mundo tem vacina e acaba no mundo inteiro, ou então a doença não acaba, porque sempre vai haver um foco em que vai haver uma variante, e essa variante pode ser pior que as outras, né? Pode ser pior, inclusive, que a capacidade das vacinas. Agora, você falou em paciência da OMS. Você sabe, a paciência que se pode dizer é mais a exasperação que eles sentem. Mas a OMS é uma organização que não tem muita força, sabe? Eu posso dizer a vocês, porque eu fui embaixador na OMS. Quando eu cheguei a Genebra, em 87, eu era embaixador junto a todas as organizações da ONU, entre elas a OMS, né? E, por acaso, eu tive que me engajar muito na OMS no início, porque nós tínhamos um candidato forte a diretor-geral, que era o nosso diretor da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Eu me lembro que o primeiro nome dele era curioso, era Carlyle. Ele tinha um nome até do político britânico. Ele era o candidato mais qualificado, mas nós perdemos porque o Japão comprou a eleição. A eleição na OMS é feita por um conselho, não é por todos os países. E esse conselho tinha muitos países pequenos, e o Japão, que estava no auge daquele dinheiro deles, né? Foi antes da grande crise do Japão, de 90 a 91, ele prometeu a cada um desses países, a um ele prometeu um laboratório, a outro prometeu um hospital. Acabou acontecendo que nós fomos até o fim na disputa, mas perdemos, né? Então, eu conheci bem de perto a OMS. A OMS é uma organização curiosa que o Brasil teve uma grande contribuição em criar, porque ela foi criada no final dos anos 40, mas quem instalou a OMS foi um sanitarista brasileiro, o Dr. Marcolino Candal, que foi diretor durante anos e anos e anos da OMS. Acho que ele ficou mais de 12 anos como diretor. E ele é que estabeleceu mesmo a estrutura da organização. Ela é uma organização que faz um trabalho
maravilhoso. Mas ela tem um problema, entende? É que ela depende de financiamento dos países e o financiamento é muito inadequado. Porque agora todo mundo pensa que a OMS só cuida da Covid-19, mas a OMS cuida de tudo, de febre amarela, de malária, de dengue, de chikungunya, enfim, o que você quiser. Eles têm lá uma lista de mais de 50 ou 60 doenças endêmicas, né? E eles têm que atender isso tudo, né, nos diversos países do mundo. E eles têm muito pouco recurso, compreende? Tanto assim que, quando apareceu a pandemia da AIDS, né, a SIDA, né, como se diz no Brasil, as Nações Unidas tiveram que criar uma outra organização porque a OMS não dava conta. Tiveram que fazer uma organização em que a OMS participa, mas é uma entidade especializada na AIDS. E há um outro episódio muito interessante. Em 2015, você há de lembrar, houve o perigo daquela terrível epidemia da ebola na África Equatorial, na África Central. Você sabe que, no início, a OMS não tinha nem equipes para poder a África. Ela teve que comer da mão de uma ONG, que era Médicos Sem Fronteira, porque era Médicos Sem Fronteira que estava lá. Por sorte, a Médicos Sem Fronteira garantiu os primeiros dias e o governo Obama é que resolveu o problema. Você sabe, na época do Obama, havia na Casa Branca um escritório só para cuidar do perigo das epidemias, que o Trump acabou, ele desfez isso. Isso vinha da época do Bush filho. Você sabe que o Bush filho, que fez muita bobagem, uma coisa que ele fez muito certa foi combater a malária e combater as epidemias na África. Ele fez um belo trabalho. E o Obama continuou. O governo americano mandou aviões e aviões, aqueles gigantescos, com equipes médicas do Exército, e foram eles que conseguiram evitar que o ebola se propagasse no mundo inteiro. Você sabe que o ebola é muito pior do que a Covid, né? O ebola mata quase todo mundo, né? E mata de uma maneira horrível, né? Os americanos financiaram 95% dos gastos para acabar com o ebola. A OMS teve um papel modesto, porque ela não tinha recursos. E esse é um problema que ela tem até hoje. Entende? Por isso, até eu aproveito o embalo da sua pergunta para falar um pouco daquilo que eu não tive tempo de falar, que é o futuro. Entende? Porque todo mundo sabe que haverá outras pandemias. A globalização torna isso inevitável. Você nota o seguinte: desde a gripe espanhola de 18, nós já tivemos 8 ou 9 episódios, né? Vários que não se transformaram em grandes pandemias mundiais porque foram contidos na sua região de origem. Muitos na China, em Hong Kong, né? Vocês se lembram da SARS, né? Da MERS, da Ebola. Houve vários, mas, na verdade, contando todas, são umas 7 ou 8. Agora, como conseguiu-se conter esses surtos nas regiões de origem, isso levou o mundo a uma atitude de condescendência, de baixar a guarda. E pensou-se que, como em 2015 tinha sido o último surto, que em 2015 houve um MERS, que era a Síndrome Respiratória Aguda do Oriente Médio, e houve, ao mesmo tempo, o ebola. E as duas foram contidas nas regiões de origem. Devido a isso, criou-se a ideia de que não haveria perigo. Já nesse mesmo ano, você sabe que o Bill Gates tinha advertido que nós íamos ter, no futuro, alguma coisa que ia ser responsável pela morte de milhões de pessoas.
e que essa alguma coisa não seria uma bomba, não seria um míssil, seria um micróbio, né? Seria um vírus. Foi o que aconteceu, né? Agora, o Bill Gates também dizia, e ele tem razão, não sei se vocês sabem, que a segunda maior fonte de recursos da OMS é a Fundação Melinda e Bill Gates. A primeira é os Estados Unidos, é o governo americano. A segunda é a Fundação Melinda e Bill Gates. O Bill Gates disse também nessa ocasião que o que o preocupava é que não era que o mundo tinha um sistema para evitar uma nova pandemia e que funcionava mal. É que o mundo simplesmente não tem um sistema para evitar uma nova pandemia. E aí todo mundo pergunta, mas como não tem? E a OMS? A OMS não tem mandato para isso, entende? O mandato da OMS é de monitorar. Monitorar significa acompanhar. Monitorar e informar, disseminar informação. Você sabe que, em relações internacionais, todo mundo que estuda relações internacionais sabe disso, o mandato de uma organização internacional é fundamental. Quem não tem mandato não pode fazer um determinado trabalho. A OMS não tem mandato para entrar num país sem autorização do país e para debelar um surto que pode se transformar numa ameaça ao mundo. Ela depende da boa vontade daquele país. Nós vimos isso agora com a China. Vocês todos devem ter visto que agora mesmo, já 15 ou 18 meses depois do primeiro aparecimento do vírus na China, a China demorou um ano para autorizar a OMS mandar uma missão para investigar a origem. E, quando autorizou com muitas limitações. Você sabe que essa missão da OMS, que foi à China, teve que comer da mão dos chineses. Eles não puderam fazer diretamente inquéritos. Eles tiveram que aceitar tudo que os epidemiologistas chineses deram a eles já mastigado. Entende? Eles não puderam ir à fonte do problema. Você sabe que a fonte toda do problema é o seguinte: para saber onde apareceu de fato o vírus e quando ele apareceu, porque há suspeita que ele apareceu bem antes do que dezembro de 2019, para saber isso só tem uma maneira, é examinar os bancos de sangue. Entende? Os bancos de sangue recolhem doações de sangue de anos e anos, e eles conservam uma parte sempre, eles não gastam tudo. Então, quando há uma pandemia, os cientistas vão examinar o banco de sangue e, ao examinar os sangues, eles descobrem quando apareceu. Foi o que se fez na França agora. Na França, examinou-se o banco de sangue e eles chegaram à conclusão que o Covid-19 já estava presente na França em dezembro de 19, muito antes de ter sido detectado em pessoas como sendo uma doença separada. A China até agora não permitiu. Por que ninguém sabe? Entende? Então, isso mostra a dificuldade que existe em ter um sistema que se chama em inglês de early warning, quer dizer, de alarma cedo, né? Alarme Preventivo. em tempo. Como? Preventivo. Preventivo. Nós não temos esse sistema, porque o ideal seria ter um sistema que identificasse o aparecimento da epidemia antes que ela virasse pandemia, porque quando vira pandemia é tarde, entende? E a melhor imagem para isso é a imagem do incêndio na floresta. Quando numa floresta
se localiza um foco de incêndio, no começo é fácil de debelar, depois não tem jeito, ela vai queimar mesmo, né? Vêm os ventos e espalham. Então, agora, não sei se vocês sabem, se vocês acompanharam, agora, há poucos dias atrás, no dia 30 ou 31 de março, foi divulgado em Londres uma carta assinada por 20 e poucos chefes de Estado. Não é de surpreender que o Brasil não está entre eles. É uma carta que propõe que haja um novo tratado internacional. Para isso, para criar um sistema de early warning, o ideal seria que fosse na OMS. Mas, para isso, os países têm que aceitar que haja inspeção, mesmo sem autorização prévia. Você dirá que isso é impossível? Não é. Na Agência Internacional de Energia Atômica, esse sistema existe. Você sabe que todos os países que fazem parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear aceitam as chamadas salvaguardas da Agência de Energia Atômica. E isso existe também na Convenção de Armas Químicas e na Convenção de Armas Biológicas. Isso significa o seguinte: se mandar um inspetor dependesse da vontade de cada país, é claro que o país esconderia, né? Então, você tem que poder mandar o inspetor na hora que você quiser, na hora que você tiver uma denúncia. Então, você tem que aceitar isso. Tem que ter um novo sistema que nós não temos ainda, compreende? Eu gostaria que o grande benefício que nós retirássemos dessa pandemia seria esse, de dotar a governança mundial de um sistema capaz de identificar o início de uma nova doença. Agora, como vocês podem ver pelo exemplo da China, não vai ser fácil, né? Porque todo país que é autoritário tem aquela tendência de esconder, né? Embaixador, eu queria deslocar um eixo, depois a gente pode voltar a esse, mas eu queria deslocar o seguinte: a trajetória econômica brasileira, antes da pandemia, já vinha com diversos problemas. E agora nós estamos diante de uma situação que nós não temos vacinas em ritmo o suficiente, não temos medicações, não temos postura, enfim, nós estamos, no que toca a pandemia, numa situação dramática, em termos humanitários. E esse stop and go, evidentemente, vai comprometendo o desempenho econômico. Tem uma hora que tem que parar. Hoje, os dados acabaram de sair, são 3.529 óbitos, né? Então, a situação é muito complicada, porque você tem um horizonte que você não sabe o desfecho. Como você não sabe o desfecho, você não sabe nem que tipo de estrutura econômica de empresas e como a situação de liquidez vão estar de todas e tal. Como é que o senhor está vendo o panorama econômico? É uma pergunta aqui do assistente nosso, nos próximos 2 anos, considerando que em algum momento a pandemia acabe. Só um instantinho, o professor Paulo Esteves depois quer fazer uma pergunta. Paulo quer juntar as perguntas agora? Ela tem vai numa outra direção, que a pergunta mantinha o tema anterior, mas enfim. Mas pode fazer, Paulo. É melhor fazer, porque eu até vou pedir licença a vocês, porque depois disso eu estou um pouco cansado, sabe? Perfeito. Esse não é o meu primeiro, para vocês terem ideia, acho que é o meu 4º ou 5º reunião hoje, sabe? E eu já tenho uma certa idade, né? Então, para mim, é complicado, né? Então, vou fazê-la bem breve. Voltando à questão das vacinas ainda, uma coisa que é de se perceber, como o senhor falou, os Estados Unidos vacinou nesse último final de semana, já estava próximo da casa dos 4 milhões por dia, e nesse final de semana, de fato, alcançou os 4 milhões. O que significa a previsão é que já vão haver vacinas disponíveis para todos os americanos agora no iniciozinho de maio. O que significa, basicamente, que em 4 meses e meio, os Estados Unidos conseguiram produzir algo próximo de 650 milhões de doses de vacinas,
e essas doses já estão entregues, né, com o Defense Act enfim, com toda a capacidade. O que coloca os Estados Unidos numa posição muito confortável para fazer política com as vacinas após ter vacinado toda a sua população. Como é que o senhor vê esse... Existe uma disputa entre China e Estados Unidos, naturalmente, em torno da vacina, em torno dos equipamentos para o combate à Covid. Como é que o senhor vê essa posição americana renovada agora após ter vacinado, ter concluído a vacinação da sua população ainda nesse primeiro semestre? E segundo, voltando ao tema dos BRICS, quais são as possibilidades e quais são os entraves para uma cooperação efetiva entre os países BRICS após a pandemia, e supondo que o Brasil vai ter um outro governo em algum momento, na agenda da saúde? Porque, como o senhor mencionou, a China tem uma capacidade produtiva importante, absolutamente relevante, aliás, a Índia, a mesma coisa, e o Brasil, embora não tenha a mesma posição, tem um complexo industrial da saúde ainda remanescente, que não é desprezível de alguma maneira, e tem o SUS, né, que implica na grande capacidade de produção de compras governamentais. Então, o Brasil é um grande mercado para esses países também. Então, como é que o senhor vê a possibilidade de cooperação intra-BRICS na agenda de saúde no futuro pós-pandemia? Bem, Paulo, supondo que nós vamos ter, depois das eleições do ano que vem, um governo mais racional, né? Eu acredito que, nessa hipótese, nós precisaríamos voltar ao ponto em que nós perdemos o rumo lá atrás, né? Nós teríamos que ter uma estratégia de longo prazo, com metas muito claras, através de apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, para voltar a ter uma indústria que fosse capaz de produzir as moléculas básicas. Porque a Índia chegou a isso depois de uma estratégia de décadas, né? Isso não se improvisa, né? Nós teríamos que voltar àquilo que nós fizemos quando fundamos a Fiocruz, quando fundamos o Butantan, lá atrás, né? O Brasil teve essa clarividência no passado, mas no meio do caminho se perdeu, né? E essas entidades foram muito maltratadas, como você sabe, até um milagre, né? Que elas tenham conseguido agora fazer o que estão fazendo, que há muito tempo que elas sofrem de cortes de verbas, etc. Então, eu acho que teria que ter uma estratégia, porque o primeiro esforço tem que ser autóctono, entende? Nós podíamos até ter cooperação dos BRICS, mas você sabe que, nessa matéria, os que têm, como a China, a Índia e a Rússia, são os que fizeram um esforço nacional. Então, tem que partir daí. Eu não vejo jeito de contornar isso, entende? Precisa ter um esforço, uma estratégia, tirando as lições da vulnerabilidade em que nós ficamos, porque agora é vacina, mas você se lembra, no começo era respirador, era máscara, era equipamento de proteção. Nós não tínhamos nada, né? Nós não tínhamos nada. E agora não temos nem os equipamentos aí de intubação, né? Tem aí não sei quantos hospitais que não estão conseguindo intubar os doentes, né? Então, eu espero que, pelo menos, o neoliberalismo não atrapalhe nessa questão, porque, como nós vimos, o mercado não resolveu essa questão, não é? O famoso mercado, né, que resolve tudo na base da demanda, não deu certo, né? Então, vamos agora partir para uma outra solução. Agora, o que você falou sobre a grande disputa internacional de vacina, é óbvio que vai ocorrer entre Estados Unidos e China, né? E um pouco Rússia também, né, que está nessa corrida. No momento, os americanos são um pouco atrasados, mas logo, logo, eles vão recuperar. Eu acho interessante até o que você falou no início, que lembra o que aconteceu com os americanos na Segunda Guerra Mundial, né? Eles praticamente não tinham exército, não tinham nada, né?
de repente, em pouco tempo, quando eles se mobilizam, né, eles passam a fabricar, sei lá, milhões de navios, de aviões. Você vê a diferença com a União Europeia, né? A União Europeia meteu os pés pelas mãos, né? Cometeu muitos erros. Os americanos, eles demoram para tomar uma decisão, mas quando decidem, eles têm uma capacidade de organização que é fabulosa, né? Arsenal da eu democracia. eu acho um perigo subestimar os americanos, entende? Eles estão, de fato, com muitos problemas, mas você vê, curioso que nisso até o Trump deu certo, porque, como vocês sabem, o Trump gastou, acho que 14 ou 16 bilhões de dólares com as vacinas. Foi a única coisa que ele acertou na pandemia, porque sabe, que ele queria capitalizar, né, na campanha eleitoral. Ele não deu tempo, né? Mas ele jogou aquele dinheiro todo, porque vocês sabem que a Pfizer e essas companhias todas embolsaram o dinheiro e agora vão ganhar com a vacina. Mas eles não chegaram a isso só com os recursos próprios. Os americanos botaram muito dinheiro, né? Enquanto que a União Europeia não chegou a gastar, acho que poucos milhões de dólares, né? Enquanto que os Estados Unidos são bilhões. Eu não sei se são 14 ou 16 que jogaram nessas companhias sem saber se ia dar certo, né? Sem saber se ia dar certo. Então, você vê, há um outro aspecto aí que os europeus não têm, é o apetite de risco, a audácia, né? Os americanos têm, eles têm muitos defeitos, mas eles arriscam. Os europeus são aquela sociedade mais que o europeu funciona muito na base das normas e dos precedentes, mas num caso como esse não tem precedente. Você sabe, eu tenho uma neta que é suíça, né? E uma filha que é casada lá, que mora em Genebra. E o outro dia eu perguntei ao meu genro, né? Porque o meu genro tem essa mania, né? Uma vez ele teve até um problema, ele morava em Washington e ele ia ter que fazer uma viagem para a Suíça, né? E ele reservou a passagem com 12 ou 14 meses de antecedência. Quando chegou na hora, ele foi ver, tinham cancelado, porque eles acharam que não era sério alguém reservar com 14 meses de antecedência. Né? E eu perguntei a ele, mas, Ivo, como é que a Suíça se viu nessa situação tão precária? Ele disse, porque você sabe, aqui, se puder preparar com antecedência, nós seríamos perfeitos. Mas como foi tudo improvisado, a Suíça fica perdida, entende? Quando vem uma pandemia, o suíço fica como barata tonta. Ele é bom quando ele pode prever com anos. Eles levariam 5 anos, porque eles têm indústria farmacêutica. Se eles soubessem que ia ter a Covid-19, eles iam ser o país mais preparado do mundo. Mas eles não sabiam, né? E aí não deu certo, né? O americano não, o americano se prepara e faz. Agora, para terminar mesmo a pergunta sobre a economia. Olha, nós estamos muito mal, né? Estamos muito mal, porque você vê, mesmo pondo de fora da discussão a questão da pandemia, né? Vocês veem o que está acontecendo com o orçamento, né? Nós estamos começando a ter sinais de crescente desorganização no sistema político como um todo, né? Eu não quero me estender muito, porque eu já disse isso no livro que eu escrevi. Eu sou muito cético quanto à capacidade do sistema brasileiro sobreviver sem uma convulsão, entende? Eu digo sistema como o conjunto das instituições que, no nosso caso, datam da redemocratização e da Constituição de 88. Se nós tivéssemos tempo, eu procuraria desenvolver o pensamento, mas eu acho que, ao longo desses 35, 37 anos, o sistema teve um começo difícil, depois se firmou, teve 16 anos de apogeu, que foram os governos duplos do Fernando Henrique e do Lula,
e depois começou a dar sinais crescentes de disfuncionalidade. Isso se vê em todos os setores. Poder judiciário, poder legislativo. Eu não preciso ficar aqui citando a vocês, né? Porque todo mundo vê o que é o judiciário, o que é o legislativo, a multiplicação de partidos, né? 30 e poucos partidos, a corrupção disseminada, a Lava Jato, né? A Petrobras, enfim, o sistema está chegando a um ponto em que ele está perdendo o controle. Entende? O Bolsonaro agravou isso de uma maneira enorme, mas ele não é a origem disso. Já vinha antes dele. Você vê que nós, em 30 e poucos anos, tivemos 2 impeachments, né? Que não é uma coisa normal. Os americanos até agora não tiveram nenhum, né? Em 200 e não sei quantos anos. Né? Então, nós estamos tendo sinais crescentes de desorganização. E a desorganização é quando você começa a ter aquilo que na literatura mundial chama o Estado falido, failed state. Ele começa a falir. Nós já estamos falindo em muita coisa, né? Na pandemia, né? No meio ambiente, nós estamos falindo, mas nós conseguimos ainda garantir um mínimo, né, de organização. Agora, eu só vejo 2 saídas para isso. Ou o sistema se autorreforma, ou ele quebra. Né? Não há outra saída. Quando um sistema não consegue mais responder, você vê, esse caso do orçamento é alarmante. Né? Você vê, criou-se uma situação terrível e ninguém consegue desatar esse nó, né? Porque ninguém abre mão de nada, né? De emendas e tal. Todo mundo ninguém quer sair de cima da carne seca, né? Está todo mundo lá, né? Então, quando você chega a uma situação como essa, como eu te disse, ou o sistema quebra, por exemplo, o Império. O Império era um sistema pesado, né? Parecia que estava tudo bem, né? Aquele sistema parlamentar, mas ele atrasava todas as soluções, né? Foi um dos últimos países a acabar com o tráfico, foi o último país a acabar com a escravidão, tudo era empurrado com a barriga. Chegou uma hora que não deu, né? Houve um golpe militar e acabou o Império. Aí entrou a República. A República Velha durou um pouquinho mais, hein, do que esse sistema, não muito, hein? Um pouquinho mais apenas, né? Mas já começou a cair com Hermes da Fonseca. Começou a cair, foi cada vez pior, intervenção nos estados. Chegou um momento, no final da República Velha, em que os presidentes governavam do primeiro ao último dia com o estado de sítio. Portanto, não há sinal mais complicado, porque o estado de sítio é um estado de exceção. Quando ele vira regra, é sinal de que não está funcionando. Foi o caso do Arthur Bernardes, né? Governou o estado de sítio. Né? Então, vai chegar um momento, e aí houve a Revolução de 30. Né? E assim por diante. E eu acho que nós ou encontramos uma solução que, de alguma forma, dê um fôlego novo ao sistema, ou nós vamos para uma ruptura. Como, quando vai ser, eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Em geral, essas coisas acontecem quando você menos espera, né? Como foi em 2013, né? Perde o controle das ruas. Você não sabe quando vai acontecer. Né? Isso é um cisne negro. Né? Agora, eu vejo com muita inquietação, porque eu não estou vendo sinais de conserto. Compreende? Eu, como todo mundo, tenho esperança de chegar ao ano próximo, né, que nós vamos comemorar 200 anos de independência. Eu tenho esperança que a gente consiga eleger um governo racional, né? Um governo que não seja uma aberração como esse. Né? Mas não tenho certeza. Não tenho nem certeza se a gente chega até lá. Né? Não sei. Então, o que eu vejo é que, economicamente, não tem saída, viu? Não tem saída, porque você vê o que está acontecendo atualmente. Né?
nós já perdemos quase que 4 décadas. Porque sabe que nós perdemos a capacidade de crescer na década de 80. Né? Nós perdemos 80, perdemos 90, perdemos a década de 2010, bem, aí não foi tanto, né? E já perdemos a de 10 a 20. Né? Se nós continuarmos assim, nós vamos estar perdendo 50 anos de crescimento, entende? Era o que dizia o Barão de Cotegipe sobre a Guerra do Paraguai. Dizia assim, maldita guerra, atrasa-nos 50 anos. Né? Nós agora estamos acontecendo isso conosco. Várias guerras do Paraguai, entende? Então, eu realmente não estou vendo no Brasil de hoje sinais objetivos para acreditar na capacidade de reforma. Vocês veem, vocês todos sabem tão bem como eu, que a gente sabe mais ou menos quais são as reformas, né? Que era preciso acabar com essa proliferação de partidos, tem que ter uma barreira efetiva para poder ter um número menor de partidos. Nós não podemos ter esse sistema eleitoral que, em São Paulo, cada candidato a deputado federal disputa em 600 e poucos municípios, um a 700 quilômetros de distância de outro. Você tem que ter um sistema muito mais coesivo, de distrito, com misto, né? Com alguma lista de partidos. As soluções não são coisas tão difíceis. A gente mais ou menos sabe. Elas não saem, não é por um problema socrático, de busca da verdade. Elas não saem porque os interesses não querem. Né? E eu não estou vendo, você vê nesse momento, quem é que está falando de reforma política? Ninguém. Né? Ninguém. Você só tem uma conversa muito mesquinha. Né? O debate político brasileiro é deplorável. Né? É deplorável. Né? É uma coisa de uma mesquinheza, né? De uma pequenez, né? Em relação ao que está em jogo. Né? É muito ruim, né? É muito ruim. Né? Então, eu não posso acreditar que a economia vai florescer nesse âmbito, porque a economia está prostrada por causa disso, entende? Por causa da falha do sistema, da disfuncionalidade do sistema. Se eu tivesse tempo, eu podia até mostrar a relação de causa e efeito, mas é nítida, a relação é nítida. Entende? Eu vou agradecer a você, mas isso fica para uma outra conversa. Maravilha, antes do apocalipse. Maravilha. Já combinamos para o ano que vem uma, então, embaixador. Antes do apocalipse. Eu quero agradecer muito a sua participação e o seu tempo. Foi ótimo. Estou aqui com perguntas e muitas pessoas admirando a sua palestra no dia de hoje. Muito obrigado por ter participado. Obrigado, embaixador. A vocês excelente. Todos. Foi excelente. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos, hein, pela paciência. E, por favor, eu sou um pouco, talvez por causa da idade, tendo a ver as coisas um pouco pelo lado, enfim, da escuridão. Mas, quem sabe, haja luzes aí pela frente. Né? Vamos esperar. Eu mesmo não abandonei a esperança, hein? Tanto assim que eu estou militando. Hoje mesmo, antes de falar com você, eu fiquei o tempo todo por causa dessa ação popular para condenar o retrocesso brasileiro na meta de meio ambiente. Se eu não acreditasse, eu podia ir morar na Suíça, né? Abandonava isso tudo. Estou aqui com vocês, batalhando até o último suspiro. Muito obrigado. Muito bom. Um abraço. Obrigado, embaixador. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Obrigado a todos aí que participaram também, né? E fiquem atentos aí para os novos encontros aí do Foro Inteligência. Tá? Obrigado aí a todos, obrigado ao Francisco, professor Luiz Fernandes, professor Paulo, a Lia lá do BPC. Isso, valeu todos aí. Um abraço. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Então.